Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre reflexologia podal e spa-terapia dos pés. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Nenhum outro órgão sensitivo consegue tocar o mundo ao seu redor, senti-lo, percorrê-lo e manipulá-lo, como os pés e as mãos. Roberta Macia. Reflexologia podal. O que é reflexologia podal? Nós podemos descrever, a reflexologia podal como uma ciência que estuda os efeitos reflexos do organismo humano. A reflexologia ela é uma terapia complementar que compreende o tratamento de vários desequilíbrios do organismo pela aplicação de pressão nos pés ou nas mãos. O tratamento de todo o corpo é feito através de determinados pontos em áreas precisas dos pés e das mãos, relacionadas às regiões particulares do corpo chamadas zonas reflexas. O primeiro contato que nós temos com o nosso paciente-cliente, assim que ele chega no nosso espaço de atendimento, é realizar a nossa anamnese. A anamnese da reflexologia podal ela é realizada através de pressão de alguns pontos dos órgãos para identificação ali de algum problema, alguma disfunção daquele órgão. Nós normalmente realizamos 3 tipos de pressão: uma pressão leve, uma pressão moderada e uma pressão bem mais forte, onde a gente consegue ali identificar se aquele órgão ele tem uma disfunção, sendo uma disfunção leve ou uma disfunção crônica. A reflexologia ela é também uma técnica de diagnóstico, que significa que pode ser usada para descobrir onde há um desequilíbrio no corpo. A reflexologia pode ser usada preventivamente para manter o corpo funcionando bem. Depois que nós realizamos essa anamnese para descobrir qual que é o desequilíbrio daquele órgão, normalmente nós traçamos um protocolo para saber quais serão os pontos que vão ser trabalhados durante a nossa técnica de reflexologia. A reflexologia nos traz algo muito diferente de nossa vida cotidiana: o toque nos pés. O toque é essencial para o ser humano. Sem o toque, o homem não vive plenamente. O toque é fundamentalmente um ato íntimo, seja ele um forte aperto de mãos ou um abraço afetuoso. Quando tocamos outra pessoa, algo ocorre entre ambas, e se continuarmos a descobrir um ao outro, o relacionamento aumenta. Não são conhecidas as origens precisas da reflexologia, mas ela pode ter se originado por volta da mesma época da acupuntura, cerca de 5.000 antes de Cristo. Por quê? Segundo Lourenço, o documento mais antigo que descreve a prática da reflexologia foi um pictograma produzido em torno de 2.500 a 2.330 a.C., encontrado em escavações no Egito, na tumba de Ankh-Mor, um médico egípcio em Saqqarah. O nome reflexologia vem de pontos reflexos, aqueles que são aplicadas pressões específicas durante a terapia, ganhando assim mais espaço no campo da arte de curar. Reflexologia é o estudo das delimitações dessas áreas, assim como suas funções e ações diante das patologias humanas. É um dos recursos da medicina natural holística ou medicina complementar, antigamente conhecida como medicina alternativa. Reflexologia e reflexoterapia. Reflexoterapia é uma técnica de tratamento por meio de estímulos de uma área reflexa. A reflexologia ela pode ser considerada uma regulagem do corpo humano. O que seria isso? Normalmente, depois da nossa anamnese, a gente vai sempre descrever qual que é o órgão que está ali com um desequilíbrio.
Se a pessoa ela não tiver com desequilíbrio, né, em determinado órgão, mas a gente quer sempre manter uma saúde mais estável, nós podemos ali tratar aquele órgão de uma forma preventiva. A reflexologista não cura, só o corpo é capaz de fazê-lo. Nessa técnica, nós, como terapeutas, nós temos como função trabalhar aquele ponto e através do estímulo que nós garantimos, né, que nós estimulamos aquele ponto, que o nosso corpo vai ali desenvolver um estímulo corporal para a solução de um problema fisiológico. A reflexologia impulsiona o sistema imunológico e assim previne doenças e enfermidades. Ele vai realizar através realmente desse estímulo, desses pontos, né? Então, se a pessoa ela tá com algum desequilíbrio daquele órgão, o próprio corpo vai ter, né, essa função de trazer um equilíbrio corporal fisiológico do órgão. É importante lembrar que os pés suportam o nosso peso durante todo o dia. Portanto, estão submetidos a uma pressão muito grande, ocasionando um desequilíbrio no nosso eixo de sustentação, alterando os músculos, articulações e postura. Funcionamento. Normalmente, a reflexologia ela vai desobstruir os canais de energia congestionado e vai promover um retorno do corpo à homeostasia, né? O que significa homeostasia? Homeostasia é o equilíbrio daquele local. Ou seja, os poderes curativos naturais do corpo são convocados, as toxinas são liberadas, a circulação sanguínea e linfática, e é restaurado o fluxo de indefiníveis canais de energia, segundo Bolt, 1994. Através desse estímulo dos pontos é onde vai acontecer as mudanças ali, né, das doenças, né, e como prevenção do nosso corpo através dos pontos que serão estimulados. Aqui nós temos uma ilustração de alguns pontos onde nós trabalhamos ali de acordo com as queixas de cada cliente. Então, é realizado de uma forma individualizada. Temos aqui as áreas reflexas. Normalmente, quando a gente trabalha com a reflexologia, nós acabamos remetendo, né, a palavra reflexologia aos pés, mas não é tão assim, tá? A reflexologia ela pode ser realizada nas mãos, no pé, nas orelhas, né, como a auriculoterapia, na coluna, na face, no crânio, tá? Cada terapeuta vai trabalhar de uma forma individualizada naquele local. No caso da nossa aula hoje, a gente está falando sobre reflexologia podal. Então, nós estamos aprendendo sobre os pontos nos pés. Nesse slide, nós temos a demonstração de áreas reflexas, tá? Onde nós podemos chamar de zonas reflexas corporais. As solas dos pés e das palmas das mãos são divididas em zonas e descobriu-se a presença de 10 zonas de energia localizadas no corpo, sendo longitudinais e que estendem ao longo do corpo, desde a parte superior da cabeça até os pés. Qual é o objetivo da reflexologia? O objetivo da reflexologia é prevenir alguma doença ali diagnosticada na nossa anamnese. A reflexologia, então, é a forma de massagem terapêutica nos pés e ela é capaz de prevenir, identificar uma má função antes que aconteça ali um sintoma, auxiliar no tratamento de doenças, equilibrar não só o corpo todo, mas também a mente e as emoções, conservar o corpo saudável, restabelecer o equilíbrio do ser humano.
Consequentemente, depois de estimulados os pontos, acontecem reações da reflexologia, e nós podemos citá-las como relaxamento do corpo, descontrair os músculos, melhorar a circulação sanguínea, né, e facilitando o transporte de O2 e nutrientes, e também a limpeza das toxinas celulares. Estimular a produção hormonal de endorfinas, que vão funcionar no organismo como espécie de analgésico contra a sensação de dor. Normalmente ela é muito eficiente no combate do estresse, os seus efeitos maléficos, né? Proporciona estabilidade física e psíquica, acalmador, facilita a eliminação de toxinas, prevenir certas enfermidades e distúrbios da saúde, restabelecer o equilíbrio corporal. Como eu havia falado com vocês, o primeiro contato que nós vamos ter é a anamnese com aquele cliente. Ela é muito importante e é muito importante também que ela seja feita de uma forma correta. Então, a anamnese vai ser a avaliação inicial e aí nós vamos perceber as áreas sensíveis e os sinais de espessamento ou tensão. Assim que o cliente ele chega para realizar essa anamnese, é importante nós sempre acomodarmos o cliente de uma forma bem confortável, porque essa avaliação ela precisa ser realizada de uma forma correta e para isso, normalmente nós precisamos que o cliente ele esteja confortável para essa realização e para que não haja interferência no exame. Então, o paciente ele precisa estar, né, em uma posição confortável, sentado ou em decúbito dorsal, deve respirar de forma tranquila, permanecer em silêncio ou ouvir uma música suave. É importante também, neste momento, que o massoterapeuta, né, e o terapeuta ele esteja sentado de uma forma correta também, para também com o mesmo objetivo não ter interferência no exame. Posição do massoterapeuta. Dedos mais utilizados. Normalmente os dedos mais utilizados são o polegar e o indicador, podendo variar de terapeuta para terapeuta. Assim que você começar, né, este exame, é interessante você fazer a inspeção do pé. E como que é realizada essa inspeção do pé? Você deve avaliar se o pé ele tem calos, se é um pé que tem uma pele mais fina, a coloração daquele pé e se existe ali alguma característica não muito comum. Então, assim que vocês avaliarem, deve sempre estar anotando, tá, aquela característica do pé do seu cliente. Normalmente, nós temos também que definir quais produtos vão ser utilizados para aquela sessão. É interessante a gente protocolar qual que é o tipo de relaxamento que a gente vai aplicar no cliente e também ver opções adicionais, né, para aquele tratamento. A massagem de reflexologia, ela não é dolorosa. Normalmente, quando o cliente ele chega para realizar a reflexologia, você começa a trabalhar ali. Se tiver alguma área de queixa do cliente, onde ele sinta um pouco mais de dor, né, esse ponto normalmente é orientado a realizar de uma forma bem mais leve, para ele não sentir um desconforto de dor no momento da sessão. Então, áreas sensíveis são tratadas com suavidade e as sensações costumam ser mais de prazer do que de sofrimento e deverá ser aplicada calmamente todos os pontos reflexos envolventes em ambos os pés. Temos aqui então, vamos começar a falar sobre as técnicas da reflexologia. Um dos contatos, né, das manobras que nós realizamos é o contato e o deslizamento, né, onde é realizado de forma superficial e profunda. Nós também vamos realizar a técnica de pressão, onde é utilizado, né, o polegar
ou o indicador. A pressão e liberação, pressão e rotação, pressão e vibração. Então, nós temos aqui pontos onde a gente vai pegar e a gente vai sentir nódulozinhos ali, a gente vai liberar através de arraste, através de pressão e rotação e através de pressão e vamos realizar movimentos vibracionais ali com o objetivo sempre de soltar aquele nódulo do pé. Outra técnica muito utilizada também é o amassamento circular, que é realizado com o polegar e o indicador. Temos outra técnica muito utilizada também, que é o beliscamento, que nós vamos realizar com o polegar e novamente com o indicador. E vamos envolver e realizar ali um movimento de pinçar e soltar. Eu coloquei aqui para vocês uma foto onde nós conseguimos ver de uma forma mais abrangente todos os nossos órgãos da reflexologia podal e qual que é a direção, né, que a gente deve realizar este movimento de acordo com cada órgão. Os métodos normalmente que podem ser utilizados na nossa técnica é o modo tradicional, que é as mãos, mas também nós temos variações de instrumentos. Pode acontecer, né, de vocês tratarem mais de uma pessoa por dia. Então, para evitar, às vezes, um desgaste manual, é utilizado esses instrumentos, que normalmente são os kits da própria reflexologia, né, que facilitam a realização da técnica e também tem um efeito muito legal e bem eficaz. As indicações da reflexologia: dor de cabeça, coluna, vista cansada, pressão do nervo ciático, prisão de ventre, ansiedade, labirintite, tensão dos ombros, perna inchada, artrite, asma, cálculo renal, colesterol alto, constipação, cordas vocais, costas, diabetes, digestão, enxaqueca, fadiga, fígado, gases. Normalmente, essa técnica e a indicação da reflexologia ela é muito ampla. Aqui eu coloquei só alguns exemplos para vocês, mas ela abrange muito mais do que só essas técnicas e essas queixas aqui. Temos também inflamação. Qualquer que seja a origem da inflamação e do ponto onde acontece, pode ser aliviada pressionando o reflexo da sola do pé, no centro do pé, entre a junção do peito e do calcanhar. As contraindicações da reflexologia podal são tromboflebite, né, que é trombose ou embolia, fraturas ou lesões, varizes expostas, cardiopatas, inclusive quando, né, tiver marca-passo, dermatites, feridas, quadro crônico de doenças digestivas, diabetes, né, com uso de insulina e após a refeição. Normalmente a gente não faz a reflexologia podal após as refeições porque o corpo ele precisa ali do irrigamento sanguíneo na região estomacal. Então, quando a gente faz a reflexologia podal, consequentemente a gente traz, né, um vasto circulação sanguínea para o local. Então, é interessante não realizar essa técnica depois das refeições. E as reflexologias no bebê? Será que a gente pode fazer? A gente pode sim. O bebê ele também pode receber a reflexologia podal, porém ele tem uma divisão no pezinho, tá? Sendo ali cérebro, cabeça, nós temos a coluninha, o peito, o diafragma, né? O sistema digestivo e a pelve. A reflexologia no bebê, ela pode ser realizada após o nascimento, já pode estar realizando a reflexologia no bebê. Aqui eu coloquei para vocês também o nosso mapa, tá? Que a gente pode estar usando também de acordo com os órgãos e a localização de cada um deles.
Aqui também outro exemplo de reflexologia podal. E aqui a reflexologia podal das mãos. Lembrando que, como eu falei com vocês, nós estamos hoje abordando o assunto da reflexologia podal. Eu achei muito interessante colocar a reflexologia também manual, né? A reflexologia das mãos, porque é uma técnica também que é muito utilizada e muito bem aceita pelos nossos clientes. Agora, no próximo slide, nós vamos falar sobre a nossa spa-terapia dos pés. Coloquei aqui uma imagem onde nós conseguimos identificar um ofurôzinho dos pés, uma banheira dos pés e nós também temos a hidromassagem dos pés. Normalmente são realizadas essas 3 técnicas para um relaxamento do cliente. Quando o cliente ele chega, nós realizamos então a nossa anamnese e nós vamos ali posteriormente realizar a reflexologia do cliente. Depois disso, nós vamos ali preparar um ambiente muito gostoso, muito calmo e ali com alguns princípios ativos em um ofurô ou uma hidromassagem ou uma banheirinha para os pés. Com o quê? Óleos essenciais, rosas e de acordo sempre ali com o cliente. É uma técnica muito legal, é uma técnica onde os clientes gostam muito e que a gente tem muito resultado em relação à prevenção ali de doenças e cura do corpo humano. Quero agradecer vocês por mais um momento de aula. Estou à disposição caso tenha alguma dúvida.